Olá, amigos e amigas. Eu sou Luiz Henrique Rodrigues, criador do Pod do Padrinho, um podcast que vai falar sobre a zona norte da cidade de São Paulo. Nós vamos discutir ideias sobre cultura, saúde, educação, esporte, desenvolvimento econômico e social. Hoje eu estou aqui com dois amigos e dois colegas de trabalho, Obrigado pelo convite. Marcelo Pinheiros e Paulo César Obrigado, Paulo César de Oliveira. de Oliveira. Os nossos convidados de hoje, vou começar falando do Marcelo dos Anjos Pinheiro. Nascido e criado na Vila Maria, é advogado com pós-graduação lato sensu em Direito Penal na FMU e MBA em Gestão Pública e Políticas Governamentais na EPD, Escola Paulista de Direito, curso de Direito Municipal do programa SFGV, Educação Executiva, coordenador legislativo do mandato do vereador Danilo do Poço de Saúde em 2021 a 2023. Atualmente está chefe de gabinete na subprefeitura de Vila Maria, Vila Guilherme. O nosso amigo Paulo César é um sociólogo, cientista político, também coordenador do movimento Cidadania Axé, que trata sobre a intolerância religiosa e o racismo contra as religiões de matriz africana. Hoje estamos aqui iniciando esse programa pensando na zona norte da cidade de São Paulo. E o nosso tema principal é a política da cidade e os territórios. Bem, amigos, a gente vai começar pensando sobre as eleições. Então, eu vou fazer a pergunta para os dois. Qual é a impressão de vocês sobre a última eleição para vereadores e para prefeito da cidade? Como é que vocês viram essa última eleição na cidade, que tem várias nuances, né, e várias peculiaridades? Bom, primeiro aí, Marcelo. Luiz, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Primeiro episódio esse, né, do Pod do Padrinho, é isso? Esse é o primeiro episódio a ser inaugurado por vocês. Poxa, uma honra então, né, Paulo? Né? Obrigado. Mas a impressão sobre as eleições para prefeitos e vereadores nesse ano de 2024, é isso? É isso. A ideia seria essa. Cara, são impressões mesmo, né, Luiz? Porque a gente sabe que a política é uma ciência sociológica, então com todas as variáveis daquilo que a sociologia nos apresenta. Então, obviamente que quando se comenta de uma eleição no próprio ano da eleição, as reflexões ainda são frutos daquilo que a gente tem como impressão. Normalmente vem se solidificar uma ideia, vem se enraizar, acho que com o tempo. Uma história muitas vezes acontece mesmo e a gente sabe que a sociedade precisa de um tempo para refletir e entender. Agora, enquanto impressões, acho que é possível sim discorrer a respeito dessas eleições municipais no país de um modo geral, mas vamos fazer um recorte aqui para a nossa cidade, né, para São Paulo, maior cidade do país, da América Latina, né? Uma metrópole gigantesca, com tanta diversidade. Poderia dizer que eu faria um recorte territorial. Nós ainda temos, né, políticos que se projetam por meio de redes sociais. Temos aqui, por exemplo, na região da Zona Norte mesmo, temos a Ana Carolina, né, que passou de 100 mil votos com uma causa, e a gente sabe que grande parte do seu eleitorado veio dos seus, se não me engano, 2 milhões de seguidores, né? Temos um jovem também, né, o mais votado, o Pavanato,
que também fez muito uso das redes sociais. Mas é possível identificar também um relacionamento mais próximo de alguns políticos, e aqui eu já iniciaria fazendo um destaque para o vereador Darino do Posto de Saúde, uma relação mais próxima com a vida real, né? Ali onde a vida acontece de verdade. Que, conceituando política, a gente não poderia nos distanciar do conceito de que é a relação com o munícipe, né? A relação com o povo, de tentar entender o que a pessoa, o que aquela região precisa e necessita. Então, a melhor forma, ainda acho que é mesmo aquilo que a gente vivenciou aqui nesse lado de cá da Zona Norte, que foi uma presença constante ao longo de 4 anos de mandato, alguém que escolheu fazer uma vereança fora do ar-condicionado, a gente costuma dizer lá do seu gabinete, de vir para a rua, de mobilizar uma assessoria. Então, pegando esse exemplo e vendo os números depositados em urna, acho que a partir daí dá para tirar uma reflexão dessa relação do que é o título, né, do podcast, política e território, né? Isso. Então acho que tomo a liberdade de fazer esse recorte regional. Bem, Luiz. Vamos lá, Paulo Então, César de Oliveira. Primeiro podcast, a primeira participação aqui de muitas, né? Nesse podcast do Padrinho. Acho que é uma iniciativa extremamente importante para o novo tempo, né? Que é revolucionar por comunicação popular, né? Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo, o parceiro aqui, né, de entrevista também. E já aproveitando aqui a sua pergunta, e o Dr. Marcelo já fez um preâmbulo aqui bem interessante, né? Eu vou trazer aqui a minha fala mais focada na Zona Norte, né? Da importância, né? Quando a gente olha para o orçamento da cidade, né, tem uma coisa que é muito importante, primeiramente, dizer, é que a cidade tem um custo para todo mundo que vive na cidade, desde quem está desempregado, desde a criança, o adolescente, o idoso, todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não estão trabalhando, elas consomem bens e produtos, elas compram mercadorias, elas compram serviços, né, e elas pagam imposto para a cidade existir, né. E só para dar um exemplo, a cidade no ano que vem vai custar 122 bilhões de reais, né, um negócio assim maluco. Quem paga essa conta? Então, todas essas pessoas que vivem na cidade. Falando de Zona Norte, então, aí a gente tem uma coisa muito interessante, né, que é a importância das eleições. A população participando das eleições para poder pedir para o poder público exigir, né, quero pedir aqui uma licença para falar nisso, né, que é a questão da exigência, né, exigir do poder público o retorno desse dinheiro que já foi pago para poder a cidade existir, esse retorno para que ele possa voltar para o seu próprio território. Aí como é que ele volta? Ele vai voltar na forma de políticas públicas. O que é políticas públicas? Escola, posto de saúde, né, a rua, a avenida, o asfaltamento, né, a limpeza das praças, para usar aqui, são todas essas questões, o sistema viário, né, o trânsito, etc. E se você não tem representantes no seu território, você vai continuar pagando essa conta. E o seu dinheiro, uma parte desse dinheiro que você pagou, ele vai para qualquer outro lugar da cidade, não necessariamente para a sua região. E a gente tem um dado importante que você perguntou da importância. Qual foi a importância? Nós aumentamos a quantidade de vereadores na Zona Norte em relação ao anterior. Ainda um aumento pequeno, porque a Zona Norte tem uma quantidade de eleitores que poderia ter um número maior de representantes, uma quantidade maior de representantes. Então, a Zona Norte ainda continua elegendo muita gente de fora do seu território, que vão levar recursos para outras questões e outros lugares da cidade, não necessariamente para a Zona Norte. Mas nós tivemos uma melhoria, né, um aumento. A gente tinha acho que em torno de 5 e estamos agora com 6 vereadores na Zona Norte, né? Nós temos um deputado federal e acho que um estadual, que é o Marcos Hermini, né?
Também a Zona Norte tem um potencial para aumentar também essa questão. Então a importância dessa eleição, sobretudo, é chamar a atenção para a importância da participação dos eleitores, olhando para candidaturas que têm compromisso com o território, assim como a Zona Leste vai fazer com seus candidatos e a sua população, assim como a Zona Sul vai fazer com seus candidatos e a população, a Zona Oeste, enfim, a Zona Norte tem essa importância cada vez mais. Então essas eleições chamam atenção para isso. Essa é uma questão. A outra questão, Luiz, na sua pergunta, que eu acho que é muito importante, que essa eleição mostrou, é que a população, os eleitores, estão olhando para o dever e o poder do poder público, e não mais tanto para aquela questão de esquerda, direita, centro. Está olhando mais para, pago essa conta para a cidade existir, a cidade tem que me devolver na forma de melhorias da qualidade de vida, né? E a gente tem um exemplo que não precisamos entrar agora, provavelmente suas perguntas vão chegar nisso, né? Que são melhorias visíveis na Zona Norte, especialmente nesse trecho aqui da Norte, que pega a região de Vila Maria, que o Marcelo já lembrou bem, que tem representada pelo vereador Danilo do Posto de Saúde, sobretudo, né, esse trecho mais de Vila Maria e regiões adjacentes, né? Vila Medeiros, e até estendeu um pouco ali, né, Jaçanã, né? Santana, Tucuruvi. Claro que temos que ter nesse podcast aqui, né, o respeito aos outros vereadores da região, mas aí a gente teria que, nessa nossa fala aqui, estender um pouco como é que está ali aquela região de Casa Verde, Pirituba, Freguesia, né, que o vereador também é vereador da cidade. Isso. Mas como a cidade é muito complexa, fazer essa divisão, ter esse olhar mais distrital é extremamente importante, né? Então, a segunda pergunta para os dois também, né? Acho que foi interessante a resposta dos dois. Então, os eleitores mandaram um recado pelas urnas que não aceitam mais aqueles políticos que não pisam no território, são representantes políticos, mas não têm compromisso com o território onde vive, onde tem bases. Porque essa história de você ser o vereador da cidade também é muito complexo, né? Porque a cidade é gigantesca. Como é que vai atender a cidade inteira, né? É um recado que a população mandou para os políticos, isso aí? Eu tenho a impressão, se eu for responder, acho que o Marcelo também tem a opinião aí para trazer, eu tenho a impressão que sim, que é um recado e é um recado interessante, é um recado que tem, me parece, um crescimento de educação política, né? Que geralmente a sociedade, os eleitores são levados a entender a política apenas por dois aspectos, me parece, né? Na minha opinião muito particular. Um aspecto política se resume em eleição. O outro aspecto política se resume em partido. E a população está vendo que é mais do que isso. Na verdade, a eleição é um processo de escolha, partido é um instrumento de disputa, né, para poder quem vai gerenciar, para decidir quem vai gerenciar a cidade, quem vai administrar a cidade, né? Mas a sociedade, ela está percebendo que ela demanda políticas de desenvolvimento econômico, políticas de desenvolvimento social, e ela está mandando esse recado. E me parece também, Luiz, que ela está percebendo que ela não paga imposto, por exemplo, no âmbito municipal para o prefeito, ela não paga imposto para o prefeito Nunes, ela paga imposto para o poder público, ela não paga imposto para o governador de São Paulo, Tarcísio, ela paga imposto para o poder público, da máquina pública do Estado, né? Não paga imposto de renda para o presidente agora atual, né, que é o Lula, ou quem quer que fosse, mas ela paga imposto para o poder público federal. Então ela começa a olhar que através de um representante comprometido com seu território, ela pode trazer melhorias que vão ser muito benéficas para a sua qualidade de vida, né, dos seus filhos, dos seus familiares, enfim. As pessoas gostam de morar nos bairros, né? Cada bairro é quase uma província, né? A gente percebe isso. Quem está na Brasilândia, com todas as dificuldades que a Brasilândia tem, se falar para o indivíduo sair da Brasilândia e morar em Itaquera, ele estranha. Ou se você falar de quem está em Itaquera para ir morar na Brasilândia, ele estranha. Porque as pessoas, elas estabelecem relacionamento com o território, com o lugar, né? Com as pessoas. Então, eu tenho uma memória, né? E o pertencimento àquele lugar. O pertencimento, né? O Marcelo, inclusive, eu já vi. O vivenciamento, né? Aquilo que você vivenciou, né? Ao longo da sua história, né? Há 4 anos que eu venho trabalhando aqui com o Dr. Marcelo e com o Luiz, eu me lembro bem que o Dr. Marcelo sempre chama atenção para essa coisa do pertencimento, né? Do bairro e tal, e eu acho bonito, porque eu falo assim, cara, eu não moro na Brasilândia mais, né, mudei da Brasilândia, mas quando me pergunta de onde você é, eu sou da Brasilândia, meus amigos estão lá,
eu tenho parentes lá. Então, assim, é essa coisa do pertencimento que você, mesmo mudando de uma região, às vezes você vai continuar ali, né? E isso tem a ligação política, né? Por exemplo, no todo o meu trabalho, sempre que eu olho para a questão do desenvolvimento econômico e social da cidade, eu sempre procuro olhar para essas regiões que a gente está trabalhando, que é sobretudo que vai corresponder aqui à Zona Norte, né? Eu acho interessante porque corrobora esse pensamento da segmentação mesmo, né, Paulo? A cidade é um conjunto dos seus territórios, dos seus bairros, dos seus distritos. Então, a vereança feita para a cidade toda está no âmbito, principalmente, da legislatura propriamente, né? Então, os projetos de lei que pensam a cidade, que fazem com que essa cidade cresça e se desenvolva, ela cada vez mais está do centro para as periferias. Hoje você vê as audiências públicas do Orçamento Cidadão, por exemplo, né? A discussão, a possibilidade de ouvir quem está lá numa periferia e dizer o seguinte: a cidade tem um orçamento para ser gasto? Tem. Você tem que olhar aqui que eu preciso atravessar a ponte do lado de lá para levar meu filho na escola. Então, eu não quero que você gaste o dinheiro embelezando, por exemplo, uma praça que para mim aqui especificamente não serve. Você precisa olhar para o que eu estou vivendo aqui, onde de fato a vida acontece para mim. Quando você dá ouvidos para toda a cidade, você está atendendo um pouco de cada um e você, no final das contas, está conseguindo, através do olhar da realidade fática de cada um ali, atender a população. Porque a gente costuma dizer que o Estado, um deputado estadual, um deputado federal, é quase que um governo federal. Para quem vive no município, se você for fazer ainda uma análise micro ainda no bairro, é quase uma abstração, né, o Estado. Porque nada acontece no Estado. Ninguém viu, né? A gente não vê uma ação direta, né? Não, ninguém mora no Estado, né, Luiz? Você mora no município, num bairro do município, numa determinada rua do município, e se você não fizer essa análise para ir na ponta, eu acho que qualquer política pública vai ter um quê de abstração nisso, né? Você precisa entender o que realmente se faz necessário numa determinada região. Uma praça, de repente, não precisa de embelezamento, com um canteiro muito bonito, mas precisa de uma pista de skate, né? Uma praça talvez precise de um brinquedo para as crianças, uma iluminação, né? Enfim, então eu acho que passa muito por essa questão de entender, de estar presente. E um dos atributos, né, uma das atribuições, melhor dizendo, da vereança é essa possibilidade de ouvir e tentar levar para o poder público, para transformar em política pública, o anseio, a necessidade da população, né? Sendo assim, com a resposta de vocês, o mandato do vereador Danilo, que foi vitorioso, teve uma expressiva vitória nas urnas, né, pela quantidade de votos que teve, 58.676, ele pode ajudar a revitalizar a política da cidade, de como se faz a vereança? Eu acho que tem uma simplicidade muito grande nessa resposta, porque a gente que fez parte disso, né, Luiz, essa construção desde 2016, quando Danilo, há 3 meses da eleição, conseguiu uma legenda no então PPS, né, depois do Cidadania, e a gente estava muito próximo, sabia que as perspectivas eram de que o Danilo, se tivesse muito, teria 5.000 votos, teve 11, né? E naquela ocasião, com 14.000 entrava, então ficou muito próximo, 3.000 votos para entrar. Depois, em 2020, tudo que aconteceu de pandemia e etc. e tal, teve 19.000 votos, entrou muito apertadinho ali, batendo na trave, né? Assim, como podemos dizer. E agora triplicou, né? A gente que
esteve próximo dessa construção, que vivenciou o dia a dia desses 4 anos, eu costumo dizer que não houve um estudo, um planejamento, estratégias. O grupo político trabalhou, pensou a respeito da cidade, do bairro, mas eu atribuo às ações, né? Aquilo que de fato aconteceu é que o vereador foi para a rua, uma assessoria muito presente no bairro, então deu publicidade com fartura dos atos praticados. Então, para ir lá no conceito mais simples, entregou, mostrou que estava entregando e conseguiu se conectar com a população. A gente ouve muito disso, né? Hoje, quando se fala de esquerda, direita, das características do que é um pensamento ideológico mais voltado à esquerda, o que o Paulo César falou aqui na primeira intervenção dele, de que o pessoal não está olhando muito mais aquilo que ideologicamente se conceitua, não. O pessoal quer saber do que está sendo entregue na prática, de verdade, e o que está chegando na ponta, né? Então, a vida concreta. A vida concreta, né, Luiz? Assim, a gente fala que é nas ruas, nas vilas, nas vielas, nas favelas, tá chegando lá na ponta. Aí a gente sabe que o maior número de eleitorado está realmente na população marginal, digamos assim, né? Está à margem da população periférica. Então, acho que passa muito por isso, viu? Eu quero trazer uma reflexão extremamente importante nesse sentido. Eu acho que o vereador Danilo, do posto de saúde, ele trouxe um novo modelo, um novo jeito de fazer política. O vereador Danilo conseguiu, talvez intuitivamente, mostrar que mais do que crença é preciso ter evidência. E ele percebeu que a população está olhando para as evidências da sua necessidade cotidiana. O que está agora me afetando, aqui agora onde eu estou? E o vereador Danilo, sobretudo, teve essa sensibilidade, né, de trabalhar isso com as comunidades mais necessitadas, gerando não só o atendimento, melhoria da qualidade de vida, atendimento social, mas com o atendimento social e com todos os desenvolvimentos e as obras que levou para a região, gerou trabalho. Então ampliou a capacidade de geração de trabalho e renda. E com isso você acaba melhorando a autonomia econômica, a inclusão econômica das pessoas. Elas percebem isso. Ao perceber que tem essa melhoria, ela não está preocupada se isso é de esquerda, direita ou de centro. Ela está e até porque ela está olhando que ela já pagou imposto direto ou indireto para o poder público. E que isso antes ela pagava também, mas antes não vinha. E agora ela percebeu, tem uma parcela grande, é só olhar para a região antes, né, desse método que o vereador Danilo, esse método político, né, que o vereador Danilo conseguiu trazer e colocar em funcionamento na região da Zona Norte. Tem um case para a cidade de São Paulo, tem um modelo importante, né? Parabéns ao vereador Danilo, acho que nesse ponto aí tem que ser estudado, inclusive, né? Ô Paulo, se me permite, quando você fala de método, de case, acho que o principal disso é que tem muita espontaneidade nisso, viu, né, Paulo? A gente sabe que do perfil, falando da pessoa, Danilo, do jeito que o Danilo é, de onde ele foi criado, das relações que o Danilo tem, um cara muito popular no futebol da várzea, foi diretor de uma comunidade de samba por 8 anos, o Samba do Lagoa, eu frequentei, cheguei a ver 3 mil pessoas na rua. Todos nós frequentamos, né? Entendeu? Então, tem uma espontaneidade nisso, né? Quando você fala de estratégia, de case, é que assim, tem a naturalidade, a presença do Danilo nas ruas não é fruto de uma estratégia, de um planejamento. É entender que o caminho é esse e tem muita facilidade para fazer, né, Paulo? Porque muitas vezes, quando a gente fala que pode servir de um modelo, de um case, precisa ver, como a gente fala, né?
nem tudo que a gente vê de exitoso fora cabe aqui, né? E eu acho que isso serve também de pessoa para pessoa, porque a pessoa pode identificar que seja uma metodologia, digamos assim, exitosa, que deu resultado, mas a pessoa precisa ter a carisma. E a gente sabe, né, que na política Você a tem figura, conhecimento né, do espaço físico que você está, né, do território que você está. Se você não tiver um conhecimento disso, não tiver presença naquele local, se você não conhecer aquela população, como é que você vai... verdade. Então isso traz uma lição, né, Luiz, pelo que você está falando, que então, numa realidade como São Paulo, tão complexa em termos geográficos, em termos de realidade social e econômica, talvez seja impossível você pensar em um vereador Danilo tendo o mesmo modelo, o mesmo tipo de atuação, as mesmas entregas na cidade toda. Então a gente precisa pensar realmente nessa questão da distritalização do voto. É chegada a hora da gente refletir sobre isso. É o distrital misto, é o distrital puro, enfim, o debate tem que ser feito. Porque quem olha para a cidade toda não chega nos rincões da cidade. Quem olha para a cidade toda, às vezes só consegue chegar nos grandes interesses, né? Nas necessidades daquelas classes ou segmentos que têm interesses, sobretudo econômicos. Opinião, né? São os formadores de opinião. Conversar com eles. Então, quando a gente... É interessante a explicação que o Dr. Marcelo complementa aqui na minha fala, que é isso, né? Usar o termo metodologia, mas num sentido muito intuitivo, assim, de sensibilidade mesmo, né? Que o vereador Danilo, assim, ele não mente, entende? Assim, quando ele fala, a população sente que ele está falando, que ele vai brigar por aquilo, mesmo que ele não consiga, ele vai dizer, olha, eu fui até o fim, a gente está junto e tal. Eu notei isso, né? Acompanhando, nesse caso, o vereador Danilo, tanto nas eleições de 2020, com pandemia e tal. Ele foi corajoso, né, para ir para a rua, e agora, em 2024, também a gente percebeu muito bem essa capacidade que o vereador tem de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas, de andar nos becos, de entrar nas casas, nos barracos, de sentir a dor, de botar o pé ali no brejo, né, no córrego, e de não fazer cara feia, não ter nojo porque o esgoto, não, isso aqui não pode, né? Ele chegou a fazer até uns vídeos assim mostrando essa situação. E aí a população correspondeu, né? Dos 58 mil votos, na Zona Norte ele teve 52 mil, né? Para falar assim, isso é um reconhecimento. O reconhecimento de um trabalho político se dá nas urnas, né? Então, talvez o vereador, quando eu falo que minha tese, né, que o vereador Danilo pode estar inaugurando um novo modelo, acho que é um modelo que temos que olhar para a cidade, de fato, uma cidade que está dividida em subprefeituras. Não é à toa que ela está dividida em subprefeituras, porque ela já tem esse reconhecimento, né? Porque ela governa esses territórios. Entendeu? Agora, claro, o grande debate e as questões temáticas, né? Você tem educação, que vai atravessar todas as subprefeituras, né? Segurança, né? As questões temáticas, mas aí a gente tem que encontrar, enquanto coletivo social e político, encontrar os mecanismos para poder equilibrar essas coisas, né? Essa provocação, acho que o vereador Danilo, na sua atuação, se alguém quiser olhar como um estudo, tá aí uma sugestão interessante, né, para ser feita. Então, o que seria, então, representatividade política comprometida? Seria tudo isso que vocês falaram? Eu acho que sim, viu? Essa pergunta ela conversa muito com as respostas anteriores, né? A gente já vem falando aqui sobre essa questão da presença, né, Luiz? O comprometimento seria a presença no território, não só ficar lá no legislativo. A presença seria no território, não ficar só dentro do gabinete. Pisar mesmo lá no território, conversar com as pessoas, ter conhecimento do que está acontecendo na área de esporte, na área de cultura. Tanto é que o vereador Danilo ele voltou a uma tradição antiga da cidade, né? Resgatou uma tradição antiga que é os aniversários de bairro. Há quanto tempo a gente, pelo menos na Zona Norte, não se ouvia falar em aniversário de bairro? Festejar o lugar onde você mora exatamente. É importante. Aquela importância toda. A questão que para nós na Zona Norte, uma questão que é transversal é a questão da saúde, né? Então, quando o vereador ele coloca emenda parlamentar em 5 campos de futebol, tem muita gente que reclamou até, o vereador do campo de futebol. Mas
Eu fui questionado, viu, Luiz? Fui questionado, o seu vereador gosta tanto do campo de futebol. Então, mas por que por que as pessoas que jogam futebol, né, não pode ter um gramado decente para aquele lazer no final de semana? Né? Que, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de cultura nessas regiões, né? E as pessoas vão improvisando, né? É o samba, é o futebol, é na esquina com os amigos, né? Eu gostaria que vocês falassem também sobre essa questão da representatividade comprometida, acho que perpassa por todas essas linhas, né, de pensamento, né? Eu acho que comprometimento, vou fazer aqui um paralelo de confronto com promessa, por exemplo, né? A gente associa muito político a promessa, né, Paulo? Ah, prometeu, Comprometimento é outra coisa, é você tratar a realidade, saber aquilo que é possível, aquilo, inclusive, que é fruto de estudo, de saber o que está no orçamento, o que foi votado na lei orçamentária para o exercício. Isso é fruto de um trabalho técnico da sua assessoria. Paulo faz muito bem isso, o nosso grupo político. E a gente saber lidar com a realidade. E você se compromete a fazer valer os interesses da região, fazer cumprir as necessidades, mas dentro de uma realidade. Então você se compromete a trabalhar neste caminho para trazer esse recurso para atender essa política pública, essa melhoria. Isso o Danilo faz com trabalho. Então, o Danilo numa palavra, é sujeito trabalhador. Diferente de... Então, comprometimento, para responder a pergunta, eu acho que deve ser explicado dessa forma. É entrega mesmo, é vontade, é respeito com aquilo que está se pleiteando, né? E, obviamente, passa por essa questão, de saber se é possível ou não dentro de uma realidade, principalmente, a gente sabe, orçamentária, né? Não tem como fugir disso. Eu queria complementar que o Dr. Marcelo, que se apresentou muito bem aqui a sua explicação, né? Comprometimento, tem que pensar que o vereador é um cargo legislativo, né? Então o vereador não é um cargo executivo, mas ele é articulador, seja na sua área temática ou no seu território, no seu principal território de atuação ou no âmbito da cidade toda. Ele articula para que serviços públicos possam ser realizados ou melhorados nesses territórios, né? Então o comprometimento passa, sobretudo, e aí o vereador Danilo novamente traz uma inovação extremamente importante para a política na cidade de São Paulo. Ele enxerga a transversalidade da política, ele enxerga que saúde é tudo. Então a atividade esportiva é fator de saúde. Melhorar os equipamentos esportivos é prevenção a acidentes e é melhor condições para a realização daquela modalidade esportiva, né? Ou na área da cultura, né? E aí um vereador que não é legislativo, ou seja, ele não é prefeito, ele tem que trabalhar na transversalidade, ele tem que legislar na Câmara Municipal e no território. A população não sabe qual é a importância de legislar ou não na sua vida mais imediata, mas ela sabe a importância que tem que seus filhos, enfim, ou mesmo os adultos, né, ou os idosos, possam ter atividades esportivas, porque elas representam melhoria da qualidade de vida. Possa ter atividades culturais, porque isso representa a melhoria da qualidade da saúde mental, né? Possa ter melhor acessibilidade para ir ou vir da escola, para ir ou vir do posto de saúde, para ir ou vir do seu trabalho, né? E o vereador Danilo do posto de saúde, já que a gente está aqui pegando esse trecho da Zona Norte, mostrando esse desempenho que foi extremamente um recado da população de São Paulo, especialmente da Zona Norte, de mostrar que um vereador que traz essa inovação precisa ser reconhecido. E ele foi reconhecido nesse sentido, né? Nenhum outro candidato atingiu a votação que o Danilo conseguiu ter nesse território. Ele hoje é o vereador de bairro mais votado do Brasil. Então podemos dizer sim que aqui tem um elemento extremamente importante para a gente estudar em termos de valorização e importância da política, nesse sentido da política acontecendo na vida das pessoas, né?
Luiz, antes que você avance, eu não poderia deixar passar batido algo que vocês certamente já me ouviram falar, muitos me ouviram falar. Eu, quando fui questionado do porquê o vereador Danilo gostava tanto de comunidade, por que ele fazia tanto campo de futebol, e para responder essa pergunta com relação ao campo de futebol, os campos sintéticos, né? Todos os campos que foram reformados eram os chamados terrões, né? Você joga no terrão lá com um buraco, lama. O sujeito que faz uso do futebol aos finais de semana, futebol da várzea, que a gente sabe que está sendo exaltado ultimamente, né? Afinal de contas, estamos aí na grande mídia, né? Falando de futebol da várzea, hoje temos Taça das Favelas, né? Enfim, os campeonatos de várzea continuam crescendo. A reflexão que eu faço é com relação ao homem adulto que tem no campo de futebol, ao final de semana, o seu único lazer. Porque o sujeito que trabalha de segunda a sexta, acorda cedinho, põe a marmita na mochila, pega um ônibus, um metrô, um trem talvez, demora 1h30, 2 horas, é a realidade de muita gente essa, né, Paulo? Muita gente. O sujeito que traz para casa R$2.000, R$2.500 para sustentar a família. Lá na empresa, muitas vezes se depara com um encarregado que está no pé dele, que ele está quase explodindo. Se ele não tiver um lazer no final de semana, o lazer dele é claro que não é pôr uma raquete nas costas e ir pro paulistano, né? O lazer dele é o futebol da várzea. Não somos o país do futebol? É o futebol da várzea. É o time de coração, que muitas vezes o pai dele ensinou do bairro, né? Ensinou ele a amar, da né? vila. O bairro tem muitos times, então tem essas rivalidades internas também, regionais, né? Então, por que não propiciar um campo decente para o cara jogar, para ele não ter que torcer o tornozelo e faltar, inclusive, no trabalho, né? Machucar o joelho. Sim. Então, é propiciar para esse homem adulto, porque é muito comum você ver uma defesa de que o jovem adolescente precisa ter um projeto social, não pode ficar à mercê, muitas vezes, né, de ser cooptado pela criminalidade, a realidade das periferias também. Mas e no lazer desse homem adulto que trabalha de segunda a sexta, que traz o ganha-pão, né? Muito importante, os campos de futebol. E os campos de futebol, todos eles, são também utilizados para projetos sociais. Hoje, o grupo do vereador Danilo tem 1.500, 2.000 crianças nos projetos esportivos ligados aos campos de futebol. Dos 25 projetos em andamento, né? Artes marciais e tantos outros, mas aqueles que o campo de futebol que foi feito e que é objeto de crítica, também serve, além do lazer para o homem adulto, que é muito justo, serve também para a prática de projetos sociais. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Em tempo de redes sociais e fake news, e pouca organização da nossa sociedade, que nós temos uma sociedade bem desorganizada, né? A sociedade civil nossa, ela é bem desorganizada. Como o mandato conseguiu fazer enfrentar esses desafios? Como ele conseguiu? Como o mandato do vereador Danilo conseguiu enfrentar esses desafios? Da desorganização da sociedade civil, dos fake news, das redes sociais. Como é que vocês pensam isso? Porque foi um desafio, né? É um mandato que não tinha um padrinho político, não tem um empresário por trás, mas é um mandato que se pisou no território, né? Então é um desafio muito grande isso daí. Se o Dr. Marcelo permitir, eu queria pedir licença para eu fazer aqui uma explanação muito importante. Eu cheguei no grupo do hoje vereador Danilo, na época não era vereador ainda, em 2018. E logo na primeira reunião que eu fui participar, eu percebi que tinha um grupo com vontade de fazer modificações sociais e econômicas no território, mas que estava ali demandando também uma compreensão talvez um pouco mais
organizativa, como você traz, né? Então, vontade de fazer, mas falta um pouco de orientação nesse sentido. E a gente, juntos, nós começamos a desenvolver uma metodologia, né, uma pedagogia política, né, e de certa maneira também, nessas discussões, a gente acabou criando uma espécie de geografia da cidade, né? E aí fizemos um recorte, que é olhar para essa geografia política da cidade a partir de um lugar da Zona Norte, ou seja, Vila Maria e, sobretudo, a sua região adjacente. Em torno disso, também a gente chegou a uma outra conclusão que foi muito interessante, né? Que era preciso, eu me lembro que era uma frase que ficou comum, né? A gente fazer uma atuação de pé no barro, de pé no asfalto, sem perder de vista também a tecnologia que estava chegando. Então, um misto, né? Eu tenho a impressão que ainda agora, em 2024, o vereador Danilo, na sua candidatura para a reeleição, e o seu grupo ainda continuou trabalhando nesse misto. Um misto de entrega evidente, de entrega concreta, de ação, de reuniões, de projetos sendo realizados ali na realidade do cotidiano, mas também o uso das redes sociais na medida do possível, né? Procurando melhorar sempre a sua atuação nas redes sociais, no WhatsApp, né? Nessas ferramentas de comunicação, de tecnologia. E um grupo também que acho que a gente tem que chamar a atenção, que é uma grande questão que essa eleição de 2004 mostrou, Luiz. O Brasil está com uma carência de lideranças, nossas lideranças, não só é o mundo, né? O mundo, se você olhar assim, tem uma carência, né, de liderança política. Uma mudança de geração. Uma mudança de geração. A geração hoje, a geração ativa, digamos assim, economicamente, é a geração Z, com diferenças enormes em relação à geração anterior, a Y, a X, né? E em relação à geração que está se levantando agora. E o vereador Danilo é jovem, o seu grupo é jovem. Quando a gente olha para os vereadores eleitos em São Paulo, você tem uma presença maior dessa juventude, uma presença dessa geração Z, né? Essa geração... você pode ver que essa juventude não chega na Câmara de terno e gravata. Isso. Já tem até um novo comportamento que antes você não podia. Eu iniciei meu trabalho na Câmara em janeiro de 2001, você não podia entrar no plenário sem gravata e paletó, não podia. E às vezes a gente tinha que emprestar a gravata para o colega que tinha que fazer, né, um assessor ali que tinha que fazer alguma intervenção no plenário. Então, acho que é isso, né? É a questão Aí você tem fake news, a gente trabalhou muito também com o nosso grupo, de não dar ouvido, a gente tem clareza do que nós estamos fazendo, não vamos ficar dando respostas, porque como você tem o trabalho no chão, o trabalho na evidência, você não precisa ficar preso em respostas que são fake news ou em provocações, né? Que são... Debate provocativo na debate provocativo rede social. Né? Porque você olha e tem uma ação para fazer na real ali. Tem um projeto social para fazer, tem uma obra de infraestrutura urbana, tem um recapeamento, tem uma praça para limpar, você tem uma vida real acontecendo. Então, acho que para esse grupo ficou mais evidente que a realidade falou mais alto. E a população, como ela está conectada com a realidade que a afeta cotidianamente, ela também deu essa resposta, né? Eu lembro bem, Paulo, que o vereador Danilo voltou a fazer uma coisa que antigamente, vamos falar antigamente, né? Outras gerações se faziam. Os políticos tinham um escritório que atendia a população, uma porta aberta, né? Hoje em dia você não vê isso aí, porque o pessoal... Uma grande parte dos vereadores trabalham muito mais pelas redes sociais, né? Eles preferem o debate via rede social. Só que a gente sabe que uma grande parte da população de periferia não está na rede social também, né? Então eu lembro que foi até uma sugestão sua, o nome do escritório se tornar o Espaço Político de Convivência, né? Isso aí, um escritório com uma porta aberta, isso daí favoreceu essa coisa da população ganhar voz? Eu acredito que sim, porque a Câmara Municipal é longe do território, né? Tem que atravessar o rio, então ter um escritório de porta aberta com esse nome, Espaço de Convivência Política, ou com essa denotação, né? com essa característica, né? E recebendo todo mundo, né? Esse Espaço de Convivência Política inaugurado pelo vereador Danilo logo no início do
seu primeiro mandato, né, teve muito claro isso, de ser um lugar para receber a população, indiferente de se votou ou não votou, né? O eleitor, a eleitora, a pessoa humana que vive, cada qual, né, conforme a sua possibilidade no território, é visto pelo vereador Danilo e pelo espaço, a estrutura política estabelecida a partir disso, como um munícipe, detentor de direitos e garantias. E essa pessoa, né, o vereador Danilo, inclusive, atende lá, faz fila, né, para atender a população falar diretamente com o político, levar a sua causa, e o político ir no território dessas pessoas, né, e isso tem uma diferença muito grande. E aí essas candidaturas que trabalham mais por rede social têm uma certa frieza, né, nesse tipo de relacionamento. Isso, como uma onda, pode até funcionar, mas talvez não dure muito tempo, essa tendência mais de rede social. Você pode ver que os indivíduos que são eleitos por rede social, eles têm um derretimento. Se você pegar, assim, o cara estoura, aí na eleição seguinte ele tem um certo derretimento, porque ele não estabeleceu essa aproximação ou reaproximação da população, ele vai se distanciando. Se ele se distancia na vida real agora, como representante político, ele também vai estar mais distante quando ele quiser utilizar as redes sociais. Eu acho que o vereador Danilo faz esse misto, né? Ele utiliza a rede social, mas utiliza o pé no chão, utiliza o pé no asfalto, utiliza a participação direta, né? Todas as ferramentas. Sim. O que o doutor Marcelo acha disso? A rede social do Danilo é orgânica, né? E eu acho que isso tem um reflexo do que ele é na rua. Não tem fabricação, tem aquilo que é de verdade. O contato, quem faz o contato com o Danilo, faz um contato autêntico. Quando recebe lá, muitas vezes a pessoa vai lá só para dar um abraço no Danilo. Já vi diversas senhorinhas. Não, só vim, não tem nada para pedir, Danilo. Vim aqui para te dar um abraço. Então tem isso, essa disponibilidade, né, Paulo? É assim, de você estar ali, né? De você tem um espaço, tem um endereço, pode ter lá grupos organizados da sociedade civil que quer debater questões da região. Tem espaço para isso lá, para se encontrar, para se organizar. Dali nasceu um núcleo de cultura, a gente chama artistas da região, seja da música, né? Então, da poesia, enfim, você propiciar um espaço. Então, quando você pergunta, Luiz, se contribuiu, qual que é a relação das redes sociais, né? Essa questão híbrida de rua e de redes sociais, é que uma conversa com a outra. O Danilo não atingiu... O mandato soube dialogar com essas ferramentas. Soube dialogar. E não é por... não tem seguidor comprado. Não foi fruto de impulsionamentos, né? Quando eu digo da organicidade da coisa, e o reflexo com aquilo que é praticado na rua, tem muito a ver. Com relação ao espaço de convivência política, eu acho que é isso. Se você disse que pergunta se contribuiu demais, porque é só mais um ambiente para que ele mantenha esse relacionamento E para dar voz para a população, né? É um vínculo, né? Essa questão da construção do vínculo. E agora falando de política, que política, no final das contas, depende de voto, né? Então, eleição é isso. Isso precisa ser construído. E quando se constrói de forma sólida, com criação de vínculo, acho que não vai ter escapatória. Vai ter que passar por essa questão da sinceridade, essa questão de que a atenção propicie na pessoa algum sentimento de pertencimento, né? Saber que de alguma forma ela faz parte disso. A gente se deparou com muita gente indo ao escritório político do vereador Danilo, perguntando como é que faria para ser um voluntário, que queria ajudar, que queria fazer parte deste grupo que estava de fato envolvido na região, entregando, e a pessoa queria fazer parte disso. Isso é uma sensação muito clara, né, de que quer fazer parte, quer pertencer. Eu acho que contra isso não tem força antagônica, né? Isso aí não tem. Então, vocês acham que, então, que a comunicação do mandato, através dos seus jornais, revista e a rede social, isso aí foi importante para também a população entender o que é um representante político comprometido?
Então, se a gente olha para a ação do vereador Danilo no território, eu me lembro de ter encontrado boletins, de ter encontrado revista, de ter, assim, a população manuseando, enfim, né? Não é nem que para falar nesse sentido. Então, você tinha material físico, né? E também material digital chegando pelos celulares, pelas redes sociais das pessoas. E sempre comunicando as ações realizadas, né? Então, prestando contas. Por exemplo, nem todos os mandatos prestam realmente conta, né? Tem registro de fato da sua prestação de contas. Porque para você fazer um registro de prestação de contas, você tem que ter realizado. Né? E tem que ter realizado entregas que para a população seja considerada concreta. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um outro ponto, né, que a gente fala pouco. O vereador Danilo é um dos vereadores que tem mais projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal. Então ele legisla também. Ele não é, está falando aqui do bairro, mas ele legisla, ele cumpre com esse papel de legislar, né? E ele 25, tem... Paulo. É, São 25 projetos? 25, e já está com 10 projetos aí praticamente pronto para nova... São 25 projetos numa única né, legislatura, estudos, né? Danilo, não é pouca coisa, né? Em estudos. É outra coisa também, que o vereador foi muito procurado por pessoas, né, dizendo que morava em ruas que não tinha CEP, então a pessoa não podia receber uma correspondência. Você não... Hoje, se você não tiver um CEP, você está excluído de uma série de serviços e benefícios na cidade. Então é fundamental a questão do CEP. Não é só porque deu nome na rua, deu nome à rua. Como a gente falou aqui dos bairros, né? Valorizar o aniversário de bairro, realizar eventos, é trabalhar o pertencimento, trabalhar a saúde mental, trabalhar a autoestima das pessoas, né? Fortalecer relações e vínculos comunitários e familiares. Então, assim, as pessoas, elas vivem em famílias, as famílias são dentro de comunidades. Então, fortalecer o vínculo comunitário passa por um leque de ações, desde a ação mais imediata de melhoria das condições daquele território, limpeza urbana, limpeza de praça, a circulação de ônibus, micro-ônibus, né, a questão do transporte, o acesso das crianças a ter transporte escolar para ir e vir e tal, etc. O acesso a serviços no posto de saúde, na área da saúde, né, os equipamentos de esportes, equipamentos de cultura, mas, sobretudo, as pessoas precisam também dizer: eu moro num lugar, na rua tal, número tal, com CEP tal. Com isso elas conseguem, se ela vai arrumar um emprego, ela não tem um endereço assim, ela tem mais dificuldade. Se ela vai comprar ou vender, como é que ela recebe? Ela tem que dar o endereço de um vizinho. E geralmente o que a gente escuta é dizer que PL de nome de rua não tem importância para uma cidade. Toda cidade tem importância. Para uma cidade complexa como São Paulo, é extremamente importante esses dois aspectos. Ou seja, o Danilo teve a sensibilidade, o vereador Danilo, teve a sensibilidade de entender que essas demandas que parecem sem importância são muito importantes para a população. Claro que não é importante para a classe média, que não precisa disso, mas para essa população que está lá nos rincões da cidade, né, nas periferias da cidade, são ações de muita importância. Então, o vereador Danilo ressignificou várias praças lá na Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros. Isso faz parte de dar importância a esse aspecto da vida da pessoa, do bem-estar. As pessoas precisam ter um bem-estar, né? Hoje a gente está falando aí da questão da PEC do 6x1, né? A pessoa trabalha 6 dias e folga 1. Como é que é essa história do lazer na periferia, né? Hoje nós temos as praças lá da região ressignificadas, que hoje elas têm Wi-Fi, iluminação baixa, elas têm pista de caminhada, elas têm brinquedões, elas têm campinho, tem quadra. Cachorródromo. Uma coisa que a gente nunca viu, a população nunca viu, sabe, ser bem tratada dessa forma, né? A gente fala que é bem tratada, mas é um direito, né? Isso é a garantia de direito que a gente tem. Você, quando começou a explanação, no começo da nossa conversa, falou: todo mundo paga imposto. Mas aonde que vai o meu dinheiro do meu imposto? Então, isso faz parte desse conjunto? Eu acredito que sim, faz parte desse conjunto, né? E o vereador Danilo, na sua ação, deu provas de que a representatividade política é fundamental para poder atrair esses recursos para aquele território. Então, quando a gente vota em pessoas que nem conhecem onde a gente mora, nem conhecem a nossa realidade, dificilmente essas pessoas vão priorizar a sua ação política e legislativa em prol da necessidade da população.
Eu acho que o reconhecimento que a população da região de Vila Maria deu ao vereador Danilo é o reconhecimento por ter visto isso, ter visto esse resultado na praça, ter visto esse resultado nas obras que a prefeitura realizou, mas realizou a partir de uma articulação, a partir de uma insistência, a partir, enfim, dessa agenda que o vereador, da indução do vereador junto ao prefeito, junto, né, a toda a subprefeitura, as secretarias. Então, novamente, é preciso dizer desse modelo inovador, que acho que a região de Vila Maria não via há muito tempo, né? Pelo que a gente escuta a população falando, há décadas que não via um modelo tão presente e tão constante, né? Muitas coisas há 40 anos, né? Até ruas de terra na região que nunca tinha entrado uma máquina. Marcelo, você pode falar com propriedade isso aí? A Rua da Bicicleta, né? Para dar nome e sobrenome, até o prefeito mencionou a Rua da Bicicleta, mencionou. É dignidade, né, Luiz? Você entrega dignidade, né? Essa questão de... Dignidade ao povo da favela. E uma coisa, acho que perpassa por todas as perguntas, desde o início, quando você perguntou qual que é a impressão, e eu falei que se a gente for falar de ciência política, a gente vai falar de dados, de levantamentos de estatísticas, porque se você fala de ciência, você tem que fazer demonstração, né? E também tenho dito, uma certa constância, de que para quem é morador, sou morador há 56 anos do bairro, né, da região, para quem é morador de lá, não precisa vir ninguém de fora com dados, levantamentos e estatísticas. A gente vê o que você acabou de falar. As praças estão bem frequentadas por adultos, crianças e famílias como eu nunca vi antes. Seja pelos equipamentos, seja pela limpeza, pela sensação de segurança em razão das iluminações baixas, né? Então, é muito bonito de se ver. A gente que está na região, a gente que está vivendo lá, que circula, que anda, eu vejo, me sinto muito orgulhoso de alguma forma fazer parte disso. Então, a gente vê que realmente tem uma mudança. Essa mudança, Paulo, ela é perceptível. Ela é perceptível por quem? Por quem mora lá. E a associação, ela é muito instantânea, né? Poxa, se eu não tinha isso antes. Tem um sujeito aqui que se tornou vereador, que está presente, juntamente com a sua assessoria, e essas coisas estão surgindo. Então, eu acho que isso ajuda a explicar o resultado das urnas, né? Então, é um reflexo realmente, viu, Luiz? O vereador Danilo rompeu com a política tradicional? Ah, sim, completamente rompeu com a política tradicional. Até no jeito de se vestir, no jeito de se, né, de se apresentar como autoridade política, na linguagem, né, no jeito de se comunicar com a população, na forma de buscar alternativas para levar entregas para a população. O vereador Danilo trouxe um novo tempo, tem um novo momento e um novo olhar que está muito conectado com essa questão da juventude, né, dessas novas lideranças, tanto populares quanto da estrutura política da política representativa que está surgindo. Aí é uma coisa interessante, o vereador Danilo tem estimulado a democracia participativa no território, que eu acho que é legal a gente também destacar, né? Eleição dos conselhos tutelares, do conselho participativo, do conselho de meio ambiente, enfim, essa questão da democracia representativa, chamando a população para a importância dessas pautas, que são transversais, né, às políticas estruturais importantes e necessárias para a cidade. O vereador tem dado a sua contribuição, estimulando a sua assessoria e todos os apoiadores do mandato a participarem desse processo. Agora, por exemplo, a gente está, nesse momento, discutindo na cidade de São Paulo as eleições do Conselho Participativo Municipal, que tem um papel e uma importância muito grande nessa questão da transparência pública e da indicação de prioridades por território, por subprefeitura. Dia 8 de dezembro, importante, hein? Se mobilizar, escolher, tomar conhecimento de quem são os candidatos para o Conselho Participativo na tua região e praticar esse ato cidadão, né? Esse exercício de cidadania. E na subprefeitura, nossa região, de Vila Maria, Vila Guilherme, na Rua General Mendes 111, para lá escolher os seus candidatos que vão representar as questões do bairro, da região. Isso é muito importante.
sobre a questão do rompimento com a política tradicional. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que aconteceu, Luiz, de forma natural. A gente não... Acho que não se tem a pretensão. Ninguém entra com essa empáfia de querer dizer vou mudar a política, né? Por isso que quando a gente fala de ciência política, a gente fala das impressões, os fatos precisam acontecer, os resultados precisam ser solidificados e as mudanças virarem consenso. Para a gente cravar, mudou. É algo para ser comentado, é algo para ser discutido, algo para ser pensado. Então eu concordo com o Paulo César de que realmente a gente consegue identificar um padrão diferente, né? Sem qualquer arrogância e pretensão, mas o resultado das urnas e aquilo que a gente vê da pessoa, volto a falar da pessoa do Danilo, viu, Paulo? Porque às vezes não é o estereótipo daquilo que você se extrai da questão política, né? Tem muito da pessoa, tem muito da persona, precisa encaixar na pessoa, né? Vocês conhecem a querência, né? O quanto o Danilo tem facilidade com crianças da primeira infância, né? Criança com 5, 6 anos que começa a ter... A gente tomou conhecimento esses dias de que uma criança que estava fazendo 6 anos de idade quis fazer como tema de sua festa de aniversário o Danilo. Colocaram a imagem do Danilo lá, o bonequinho do Danilo, convidou o Danilo para ir para a festa de aniversário e as crianças abraçavam o Danilo. Isso é um fenômeno, gente, é uma coisa assim que aqui não é uma questão de dizer que isso é estratégia política. Isso que eu falo da organicidade, essa coisa natural, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê o Danilo fazendo nas ruas, refletiu nas redes sociais, sem o impulsionamento, sem a compra de seguidores, sem nada. Por quê? Porque é só um meio de comunicação, além daquele veículo que é a rua, né? Que é a comunicação através dos nossos jornais, das nossas revistas. Esse é o podcast do Padrinho, um espaço que está aberto às ideias, à discussão política e à discussão sobre a cidade de São Paulo. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo, com o Paulo César de Oliveira. Eu gostaria de fazer o fechamento dessa conversa, acho que é uma conversa muito proveitosa que nós tivemos. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Vou começar pelo Dr. Marcelo. Primeiramente, mais uma vez agradecendo, né, a presença e louvando um espaço como esse. Discutir sobre política, sobre a cidade, sobre o lugar onde a gente vive, sobre para onde vai a contribuição que cada cidadão presta através dos seus impostos, da arrecadação que tem a cidade de São Paulo, o município, refletir sobre os direcionamentos que são dados à cidade, muitas vezes de grupos elitizados, os chamados formadores de opinião. Cabe também uma exaltação, essa reflexão da oportunidade que se dá pela participação social, cidadã, participe mais de cada audiência pública. Então, é uma reflexão importante, uma reflexão que nos chama a exaltar o exercício da cidadania, de você saber que de alguma forma, aonde você vive com a sua família, aonde você nutre as suas amizades, aonde você viveu, aonde está o time de futebol do bairro que você ama, que você gosta, que te faz vibrar no final de semana, enfim, tudo isso eu acho que são elementos que cabem aqui num espaço como esse. Não se vê espaços como esse para discussão e para reflexão de tudo aquilo que a gente vive. Então, se fosse para fazer aqui, Luiz, um resumo desse espaço, do que foi essa conversa de hoje, daquilo que esse espaço pode propiciar,
eu prefiro ficar nessa zona mesmo do dia a dia, daquelas pessoas. Eu tenho muitos amigos que eu sei que vai compartilhar dessa ideia, porque essa é a resenha que se faz na mesa de um bar, na beira de um campo de futebol, apreciando a apresentação de um balé fruto de um projeto social. Isso é sentir de alguma forma pertencente à cidade, nem que seja territorialmente falando. Muito bem. Vamos lá, Paulo. Bom, Luiz Henrique aí, o Padrinho, né? Podcast do Padrinho, maravilhoso. Acho que a gente tem tido essa carência, essa necessidade de ter esses espaços para a gente poder bater papo, falar da política, falar da vida social, falar do cotidiano, né? Eu queria agradecer, então, aqui a presença, ter participado com o Dr. Marcelo desse bate-papo. Achei muito importante as perguntas, achei interessante. E queria fazer uma sugestão também, né? O vereador Danilo, dentre várias leis, ele é autor da lei que estabelece a Semana da Diversidade Religiosa no município de São Paulo. É um projeto, é uma lei agora, né? A lei que visa trabalhar e estimular a educação pela tolerância e a cultura de paz. Ela está dentro de um prisma de tentar ser um instrumento para reflexão em torno de questões que andaram acontecendo muito aí, de violência por motivo religioso, de racismo por motivo religioso. E a Semana da Diversidade Religiosa vai acontecer em janeiro. O dia 21 de janeiro é o Dia Mundial das Religiões, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e é o dia que abre a Semana da Diversidade Religiosa. Nessa semana, o Cidadania Axé, que é um movimento autônomo, parceiro dessa discussão e desse debate, que agradece muito o vereador Danilo por ter criado essa lei, ter apresentado esse projeto que depois virou lei, vai realizar no dia 19 de janeiro, um domingo, às 10 horas da manhã, a segunda caminhada municipal afro-religiosa pela paz interreligiosa. Todas as religiões estão convidadas. O grande motivo do evento é promover a interreligiosidade, né, em paz, porque um dos slogans, inclusive, do Danilo é por uma São Paulo mais humanizada. E para a gente só pode ter uma cidade humanizada se a gente trabalhar a educação pela tolerância. Então essa foi a justificativa que o vereador fez. Queria convidar e propor aqui ao podcast do Padrinho que pudesse chamar um podcast para tratar de diversidade religiosa e a importância desse debate nas políticas públicas da cidade de São Paulo, né? E para que a gente possa, com isso, ajudar a promover a educação pela tolerância e a cultura de paz na nossa cidade. Com certeza faremos esse convite por essa pauta, sim. Acho que é importantíssima para a cidade. O Movimento Cidadania Axé já agradece desde já. Com certeza. O pessoal, inclusive, eu falei que vinha para o seu podcast, já queria saber se era ao vivo, já queria estar assistindo. Eu falei que ia ver, depois a gente passa o link para eles, né? O Movimento Cidadania Axé tem feito um esforço para trabalhar essa questão da política, nesse sentido, que a política ela vai além de eleições e além de partido. Ou ela está aquém, ela pode estar antes também, antes de eleição e antes de partido, e pode estar durante a eleição, durante o partido, e posterior à eleição e posterior ao partido. Porque a política, antes de tudo, é feita pela sociedade. O poder público é mantido pelo trabalho realizado pela cidade, que através desse trabalho você tem o pagamento dos impostos que garante então a existência fiscal da cidade, né? E um dos papéis do vereador, já que a gente estava falando aqui do vereador, para fechar a minha fala, é legislar, mas o outro papel é fiscalizar o orçamento público, se ele está sendo bem direcionado em benefício da população, né? Que ele possa retornar para a população de São Paulo, no caso da nossa cidade de São Paulo. Esse é o Pódio do Padrinho. Eu quero agradecer ao Dr. Marcelo Obrigado, Luiz. Pinheiro e Paulo César de Oliveira pela excelência do debate. Obrigado, Luiz, obrigado pelo... Agradeço a condução também, viu, Luiz, do debate. Muito boa. Eu também quero agradecer ao Irã, que cedeu o espaço aqui, que fica no Empório Planeta do Vinho,
na rua Antônio Camargo, 853, no Tatuapé. Também quero agradecer ao Alexandre Machado, que é quem está com a produtora gravando esse programa, que nos acompanha há muito tempo, que a gente tem aí uma parceria há longo tempo, né? E que a gente espera que isso se amplifique, fique por mais tempo ainda, agora a gente com o programa no ar. Eu peço para todos vocês que assistem o nosso programa, que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, que curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem a manter esse espaço vivo, um espaço de debate político que faz engrandecer a nossa região, que é a Zona Norte e a cidade de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima.